E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Começamos mais uma semana que tem jogo quarta-feira contra o Botafogo fora de casa. E depois tem o clássico contra o Santos. O Santos que demitiu o treinador. Vou dar uma dica ao presidente do Santos. Fernando Diniz, está desempregado aí. Já fez sucesso no time de vocês. Inclusive ganhou até do São Paulo. Quando o Diniz foi técnico do Santos, ganhou do São Paulo. Então, uma dica aí para o presidente do Santos. Já estamos aqui com o presente dos... Quando a gente bater... Eu anotei aqui, mas já esqueci, lógico, né? Eu já anotei, mas já perdi aqui. Quando a gente bater 548 mil inscritos no Barulho Vídeos ou 171 mil no Barulho Jogos, essa blusa de... Não é um moletom, é uma malha de treino, uma blusa de treino. Essa é antiga, hein? Tá novinha, tá, gente? Tá novinha. Acho que eu usei uma vez só. É da minha coleção e eu gosto de presentear os amigos com produtos legais da minha coleção, porque eu acredito numa coisa assim, se você oferece um presente com carinho, com uma coisa que eu gosto, que eu acho legal, vem em dobro para mim, vem em dobro de volta. Se eu pego uma coisa da minha coleção que eu não gosto, eu tô me livrando de uma coisa, apresentei e dá qualquer coisa. Não, eu gosto pra caramba dessa blusa aqui, mas eu falei, é tamanho G, tá? É aquelas antigas, lembra? Do Banco Inter ainda, com o símbolo do São Paulo em dourado. Mas vai para aquele amigo do canal, que se inscreve no canal, que comenta, porque o YouTube, ele sabe, ele me fornece a informação. Se você é inscrito, quantos comentários você fez, você digita o nome lá, aparece os comentários. É para os amigos do canal. Eu não faço sorteio por dois motivos. Primeiro, que o YouTube é muito complicado com essa história de sorteio. Então ele pode me punir o canal. Outra coisa, eu acho sorteio injusto. Eu posso sortear um ganhador que nem inscrito do canal que pode ter entrado no canal 20 vezes para me xingar, e esse cara eu acho que não merece presente. Quem merece são os amigos do canal. Então, vocês podem confiar em mim, porque o presente vai para casa dos amigos. Eu sou amigos do canal mesmo, não meus amigos pessoais, são amigos do canal. Você pode confiar em mim, então vai de presente a blusa para vocês, tá? E na semana que vem eu vou pegar na casa de um amigo umas camisas que estão com ele, e ele vai me passar e eu vou também para distribuir, para oferecer de presente para vocês, para os amigos, tá? Vamos lá, somos patrocinados pela KTO. Deixa eu falar para vocês eu fiz o palpite na sexta-feira, né? Olha só como eu fui bem, ó meus palpites. Eu não acertei quase nenhum resultado, mas acertei o time que ganhou e bati o recorde de faturamento. Eu vou contar pra vocês. Palmeiras e Corinthians, eu tinha apostado 2-2, o Palmeiras ganhou de 2-0. Grêmio e Flamengo, eu tinha apostado 2-1 no Flamengo, o Flamengo ganhou de 2-0, ganhei. Fluminense e Santos, tinha apostado 3-1 no Fluminense, o Fluminense ganhou de 1-0, ganhei também. Fortaleza e Inter, eu tinha apostado 2-1 pro Fortaleza, 2-1 pro Inter, deu 1-1. E o São Paulo e Cruzeiro, eu tinha apostado 1-0 pro São Paulo. Não, tinha apostado 1-0 pro São Paulo, foi 1-1, quebrei a cara. Meu recorde de faturamento com esses dois jogos, R$34. Então, me diverti pra caramba. Acho que foi um resultado até bom, né? De 4 palpites, 5, acertei 2. Não foi ruim, foi horrível. Mas se você quiser se divertir com a KTO, tá aí o QR Code, tem no primeiro link primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro, jogo para maior de idade, com responsabilidade. Você sabe que dá para se divertir pra caramba, não tem segredo, você se diverte. Não é para ficar rico nem pobre, muito menos pobre, né? Rico você não vai ficar, tá? Já vou te garantir. E pobre, só que evita de ficar pobre. Você pode se divertir com apostas esportivas, que é o que eu faço, tá? Falando em segunda-feira, esqueci de desejar aos amigos uma ótima semana, cheia de prosperidade, de bênçãos, né? De tudo de bom que possa acontecer na sua vida. E hoje tô com a camisa da Bélgica, a camisa que eu comprei, acho que tão bonita essa camisa da Eurocopa aqui, do De Bruyne. Eu gosto de usar, tô agora usando minhas camisas de time aqui para vir trabalhar no escritório. Quero desejar a você uma ótima semana e também a gente faz sempre a arbitragem, né? Analisa a arbitragem. E mais uma vez, pelos jogos que eu vi, mais uma vez o Sport foi prejudicado na derrota por 3-1 contra o Vasco. Uma falta clara do Verratti, que o VAR nem mostrou o ângulo que mostra o toque no rosto, porque o toque no rosto não tem tanta intensidade, mas a CBF marca, né? Determina que o juiz tem que marcar e dar cartão amarelo se tem um contato da mão, do braço no rosto do jogador. Então o Sport mais uma vez, o Vasco beneficiado, o Sport mais uma vez prejudicado com mais um erro de arbitragem. Foi prejudicado naquele pênalti na primeira rodada do Luciano, que não foi, naquele toque ridículo que não foi. Contra o Palmeiras, aquele absurdo, aquela atrocidade. E agora, mais uma vez, terceira rodada, o Sport tem 1 ponto só, 2 derrotas.
e tá numa fase complicadíssima e a arbitragem prejudicando. Mas até que para essa rodada, se você for analisar o nível baixíssimo da arbitragem brasileira, até que não teve tanto erro assim, né? Agora, vamos falar do São Paulo, porque o Cubeiras lá deu uma entrevista coletiva e eu até entendo, eu não estou criticando o jornalista que participou da entrevista coletiva, porque na realidade o jornalista ele não é torcedor, né? Pelo menos não deveria ser. A gente sabe que muitos são, né? Em vez de são os torcedores com microfone, mas a gente sabe que tem muito jornalista sério. Na entrevista coletiva, o Cubeiras falou que ele culpou os desfalques pelo péssimo futebol do time. Diz que não era desculpa, mas ele culpou os desfalques. Não, muitos desfalques e tal. E aí se ele estivesse falando para torcedores, eu tenho certeza que os torcedores iam falar assim: escuta, Cubeiras, agora que tem desfalque, vocês estão jogando mal desde o ano passado, que não tinha desfalque. Porque o São Paulo não joga bem, não tá jogando bem, com desfalque, sem desfalque, com o time completo, com o time sem estar completo, com jogadores que saíram, com jogadores que chegaram, não joga bem. Então esse papo furado de elenco curto, esse papo furado de que os guerreirinhos estão cansados, esse papo furado de desfalque é mentira pro torcedor. O torcedor não vai engolir mais essas mentiras, não vai engolir mais. O futebol do São Paulo é podre já faz uns 50 jogos que é podre, do Zubeldia. Então não vem com essa desculpinha, não. E aí, você vê a entrevista do cara, quem é o tal do Cubeiras para dirigir o São Paulo da beira do campo, gente? É isso que eu fiquei pensando, sabe? Aí, o São Paulo, né? Depois que a gente fala que estão apequenando o São Paulo, estão destruindo o São Paulo, quando você imaginar que um tal de Cubeiras, pela 8ª vez, dá entrevista coletiva para explicar o desempenho patético do time. Então, você percebe como tem muita coisa errada no São Paulo? Como não é só o treinador, né? O Cubeiras, o grande Cubeiras, que tem uma história gigante no futebol brasileiro, dá uma entrevista coletiva como comandante do São Paulo Futebol Clube, 3 vezes campeão da América, 3 vezes campeão mundial. Aí você tem que perguntar, quem que escolheu esse cara? Tá aí, o Belmonte, Rui Costa, Casares, Muricy, tá aí. Porque eu sei, você vai vendo comentando comentários, muita gente criticou os jogadores, mas muita gente também criticou os verdadeiros culpados, que são a diretoria, são os caras que estão comandando o clube há tanto tempo e destruindo o clube. Então eu fiquei pensando, ontem eu fiquei assistindo a entrevista coletiva dele, um show de desculpas, aí eu pensei, cara, quem é esse tal de Cubeiras na fila do pão, no pacote do Quissuco, para estar dando entrevista coletiva e justificando o futebol podre do São Paulo? Tá aí. Parabéns para os caras que trouxeram ele. E no final do vídeo, eu vou passar as informações do Lucas e no final do vídeo tem uns números que uns inscritos me mandaram. Um inscrito me mandou uns números preocupantes e eu também vou passar umas informações do Paulo Pontes, que é um jornalista do Tricolor na web. Eu vou passar umas informações para você, para a gente discutir. O Lucas, gente, vocês lembram o que aconteceu com o Lucas? O Lucas, ele fez uma jogada contra o Palmeiras no dia 7 de abril, 7 de março, né? Quando que foi que ele se machucou? Deixa eu ver, eu já tinha anotado aqui também, já perdi. Bom, jogou na semifinal contra o Palmeiras, né? Faz um mês já. E aí, ele fez uma jogada, ele saiu, deu uma arrancada, levou uma entrada e bateu com o joelho no gramado sintético. Ele bateu o joelho, ele não torceu, o choque foi do joelho dele com o chão. Aí, de lá pra cá, desfalcou o São Paulo em 5 jogos, e vai desfalcar com certeza contra o Botafogo, e só um milagre coloca ele na partida contra o Santos. Deve voltar, pelo menos ele deu uma entrevista dizendo que ele espera voltar em 10, 15 dias no máximo. Então vai ficar quase 2 meses parado, 2 meses afastado. Só que aí, as informações que foram divulgadas são as seguintes. Não foi só a pancada lesionou o ligamento dele. Machucou o ligamento do Lucas. Não rompeu o ligamento. Por isso que ele está demorando para voltar. Porque não é só pancada. Se fosse só o choque, ali o joelho no chão, beleza, uma semana já está recuperado. Aí o que aconteceu? Essa lesão no ligamento, ela causa dor. Então ele não pode fazer movimento com bola. Por isso que ele só correu. Lembra que eu falei na sexta-feira que ele tinha corrido? Então não foi só um trauma. Mas sabe o que me deixa indignado? O que eu fico indignado é o seguinte. O Cubeiras fala, né? Porque ele é obrigado a falar também. Não tem ninguém do departamento médico do São Paulo que tenha a dignidade de vir a público e explicar para os 20 milhões de torcedores que a lesão do Lucas é de ligamento e não é só pancada. Ou seja lá o que for. Esses caras não dão a cara a tapa, esses caras não são cobrados, esses caras não mostram o rosto, eles não se explicam. Quem tem que se explicar, quem falou do Lucas, vamos ver como vamos fazer, foi o tal do Cubeiras aí que não é nada na fila do pão. Então,
Eu fico tão indignado, porque o presidente e o diretor de futebol irregular, postar foto na internet quando o São Paulo ganha, eles fazem, né, com o jogador que fez o gol e tal, para dar explicação e para cobrar. Esses caras são completamente omissos. Se eu fosse presidente do São Paulo, eu falava, quem é o chefe do departamento médico? Vai dar entrevista coletiva depois do jogo. Você vai falar do Lucas, você vai falar do Pablo Maia, você vai falar de prazo para voltar, porque todo mundo faz isso. Ah, mas você acha que o presidente do São Paulo vai fazer isso? Você acha que o diretor de futebol do São Paulo tem culhão para fazer isso? Não tem, gente. E esses caras, além de eles serem incompetentes e só querer postar foto com o jogador quando ganha, eles não cobram o departamento médico. Não cobra ninguém, né? Não só o departamento médico. Então, vamos esperar, vamos torcer pro Lucas se recuperar, né? Acontecer um milagre de se recuperar e voltar logo, porque você vai ver os números que eu vou passar para vocês depois no finalzinho do vídeo. O Eleri Souza fala o seguinte, esse técnico tem culpa sim. Se ele fosse um técnico que pensasse no São Paulo, chegaria na diretoria e diria que não ia fazer pré-temporada em lugar nenhum, que ia treinar. Porque o Eleri está dizendo o seguinte, a pré-temporada nos Estados Unidos. É que o cara, eu vou te falar um negócio, esse cara é tão pequeno, o Zubeldia é tão pequeno na história do futebol, que ele não tem nem moral para falar isso. Não tem nem moral. E aí ele continua, criticou a base, criticou o pouco uso da base, fala das desculpas do lesionado, e aí ele tá com medo de cair no grupo da Libertadores na fase de grupos, e lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Aliás, eu separei esses depoimentos aqui, muita gente na terceira rodada do Campeonato Brasileiro já está preocupada com o rebaixamento. Não só pela pontuação, mas pelo futebol apresentado pelo São Paulo. O Osmir fala o seguinte, Barolo, um dos piores inícios de Brasileirão desde 2021. Não tem como, tem que demitir o treineiro. Minha real preocupação é que todo ano é igual e parece que a estratégia da diretoria é ganhar uma das Copas para pagar as péssimas gestões. Nosso problema começa de cima e estou muito preocupado porque não vemos mudanças no cenário do clube. Tá vendo? Como o torcedor do São Paulo não é burro, ele sabe que o Zubeldia faz parte do problema, mas o problema é muito maior, o buraco é muito mais embaixo. Leandro Barbosa fala o seguinte, eu já perdi a vontade de assistir o São Paulo jogar. Infelizmente não tenho mais prazer. Somos dois, viu, Leandro? Enquanto não mudar nada, enquanto tiver essa diretoria medíocre e pífia, enquanto tiver esse treinador fraquíssimo e o Luciano com a camisa 10 e com a braçadeira de capitão, que é revoltante e lamentável, como esses caras afundaram o São Paulo, enquanto tiver tudo isso eu não acompanho mais. Cansei. Estão acabando cada vez mais com a história do clube. Gente, eu vejo o pessoal falando, me dá uma tristeza, velho, porque assiste os comentários dá uma lida nos comentários do vídeo de pós-jogo de ontem. Olha como tá a torcida do São Paulo. Não é só revolta mais. A revolta já aconteceu 5 anos atrás, o auge da revolta. Agora é depressão, é tristeza, é uma coisa, é depressivo assistir o São Paulo. E você vê o comentário das pessoas, o que me deixa mais triste assim, é a falta de esperança, não é pessimismo não, é realismo, é que o torcedor é inteligente, não é burro. Do São Paulo então não tem nada de burro, a gente está vendo o que está acontecendo e não tem perspectiva nenhuma. Então dá uma olhada nos comentários aí, o quanto de gente que está abandonando o São Paulo, abandonando no sentido de não vou mais passar raiva, não vou mais dar dinheiro para esses caras, não vou mais comprar ingresso, não vou mais comprar camisa. E você vai culpar esse cara? Você vai culpar? Eu não vou culpar, você me desculpa. Ah, mas está abandonando o time. Não, o time que abandonou o torcedor faz tempo. Esses caras abandonaram o torcedor faz tempo. E se não fosse o torcedor, o São Paulo já estava na segunda divisão pelo menos há uns 5 anos. E estaria lá ainda, porque teria caído em 2013 e estaria lá até hoje. Até hoje estaria lá. Se tivesse caído em 2017, estaria lá até hoje. Então, o São Paulo só não caiu para a segunda divisão por causa do torcedor. Só que o torcedor cansa, velho. O torcedor tá de saco cheio. A gente não é trouxa. A gente vê que nada muda. Vai, apoia. Ontem, 37 mil no Morumbi. A gente vê, vai, apoia, torce, vê que não vai, que não tem solução, que não tem... Esses caras não vão solucionar os problemas do São Paulo. Então, vamos falar Quero falar para vocês desses números aí. Vê se você que não está preocupado, se você não está preocupado com a trajetória do São Paulo nesse início de campeonato, se você não está preocupado, eu vou passar uns números para você que eu tenho certeza que você vai ficar. Antes, só aquela dica do copo da Golcase, hein? Vou passar para vocês. Olha só, tá R$79. Ontem eu falei, uns amigos postaram no Instagram. Barolo, comprei os copos, personalizei, mas eu não peguei do São Paulo, peguei do Ayrton Senna. Então tem um monte de coisa legal para você curtir
curtir os produtos da GoCase. Olha o site atualizado. Além dos copos mais baratos, tem as garrafinhas, as capinhas, muitas novidades. Você pode colocar seu nome, o nome da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Eu sempre falo, compre presente para você mesmo. É legal pra caramba. Os produtos da GoCase são sensacionais, eu tenho certeza que você vai curtir. Tá aí, usa o cupom GOLBAROLO para você ter aquele descontinho, para você pagar mais barato ainda. Então aproveita as ofertas que são muito bacanas da GoCase. Você sabe que é o melhor para caneca, copo, é o melhor que tem, a melhor marca que existe. Não tem marca melhor, confia em mim, tá? Olha esses números, gente. A última vez que o São Paulo ganhou pelo Campeonato Brasileiro, chuta quando foi. Chuta quando foi que o São Paulo ganhou pelo Campeonato Brasileiro. Vocês lembram o jogo no ano passado contra o Atlético Paranaense que o Zubeldia colocou o Jamal Lewis e o André Silva? O Jamal Lewis deu uma trombada na bola, a bola sobrou para o André Silva e fez o gol. Aquele jogo que foi um perereco, que o São Paulo ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense em casa. Aquele foi a última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vê se isso não é preocupante, gente. Isso foi em novembro do ano passado. Isso é em abril. Foi em novembro do ano passado. Olha isso. Aí, de lá pra cá, 8 jogos no Campeonato Brasileiro. 8 jogos. Que a gente fala, 38 rodadas tem o Campeonato Brasileiro. Todo mundo se preocupa que é um campeonato traiçoeiro. 8 jogos em campeonatos brasileiros de lá pra cá. 5 empates, 4 derrotas. Olha isso, gente. 5 empates... Não, 8 jogos. 5 empates e 3 derrotas. Não é preocupante? Você não tá preocupado? Aí... O Paulo Pontes, que é do Tricolor na Web, também publicou hoje lá no site, que eu gosto de acompanhar. Olha essa informação. Segundo ele, o Marcos Antônio e o Juan, arredondados, vão custar cerca de 60 milhões. 60 milhões. Aí, eu faço uma pergunta, ele também fez essa pergunta. Por que o Sabino não entra entre o Juan? Será que é porque o Belmonte prometeu? O Belmonte já falou que quer contratar os dois, né? Então agora vai dar minutagem para os dois. Está jogando o Marcos Antônio, não o Bobadilha, que o Zubeldia adora. E está jogando o Juan Tressoldi para ter a minutagem, né? Porque aí não tem desculpa de não contratar. Ah, tem uma minutagem, estava no contrato, temos que contratar. Aí ele fala o seguinte, ó, 40 milhões, né? 60 milhões pelo passe dos dois. Aí o Paulo diz o seguinte, ó, sabe quanto, no texto dele, sabe quanto o Botafogo gastou para ser campeão brasileiro? 40 milhões. Sabe quanto custou o André Silva? 28 milhões, o jogador de basquete. Ou seja, quase 70% do valor gasto pelo Botafogo. Aí ele faz mais uma pergunta. Sabe quanto o Fluminense gastou para montar aquele time campeão da Libertadores? 13 milhões. E olha essa pergunta. E você lembra quanto custou o Orejuela? 13 milhões. É isso que eu falo, gente. A gente mostra aqui os dados, passa as informações para vocês, porque a gente precisa ficar atento, precisa cobrar esses caras. A gente precisa passar essas informações para você do caminho que o São Paulo está seguindo. Do dinheiro jogado fora, da dívida gigantesca, do déficit monstruoso e recorde. E a gente não vê nenhuma perspectiva de melhora. Porque são os caras que estão no poder hoje no São Paulo não têm capacidade de mudar essa situação. Então o que vai acontecer? A gente falou ontem, muitos de vocês concordaram comigo nos comentários. Vai perder 2, 3 jogos, demitir o Zubeldia, trazer um treinador pior, porque quem vai trazer é Rui Costa, Belmonte, a mesma turma que trouxe Carpini, que trouxe Zubeldia, vão ser os mesmos caras, e aí vai ser esse ciclo que não acaba nunca, que vai ser, e que nem o amigo falou aqui, né? Aí ganha uma Copa aí pra, tá vendo, então, campeão, somos campeões e tudo, e luta pra não cair no Campeonato Brasileiro. Você pergunta se eu quero estar certo, eu não quero estar certo, velho, não quero estar certo, não quero ter razão. Eu quero estar erradíssimo, eu quero que o São Paulo que mude tudo, que melhore tudo, que ganhe muito dinheiro, que faça contratos mínimos. Quero tudo isso. Só que pergunta se eu acredito cegamente nisso. Não acredito. É só você olhar para trás. Olhar para trás. Pelas atitudes que esse mesmo grupo político vem fazendo no São Paulo há tantos anos. Então agora eles vão mudar. Os últimos 15 eles destruíram. Agora daqui para cá eles vão melhorar. Agora eles são competentes. Desculpa, não são. Daqui a pouquinho tem QG Tricolor, tá, meus amigos, às 9. Vou chegar atrasado como sempre, mas a gente se encontra lá, vamos discutir, vamos falar sobre o São Paulo. Quero pedir o seu like, pedir a sua inscrição para você ajudar no crescimento da mídia alternativa. E mais uma vez, desejar para você uma ótima semana. Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.